Bom, a próxima vaga realmente, são muitas carreiras na área de tecnologia. A próxima é uma para quem é muito bom em matemática, quem tem esse viés de matemática, e não é programação. Estou falando da área de dados. A área de dados é uma das áreas assim que mais crescem no mercado de tecnologia, realmente tem um número grande de oportunidades. A gente está vivendo aí na era dos dados, né? Na era que informação vale mais do que petróleo. Então, quem consegue fazer manipulação de dados, quem consegue ter essa visão dentro de um mar de dados, realmente está sendo muito, muito valorizado pelo mercado. Essa é uma vaga que ela é chamada assim de diversas maneiras. Você tem analista de dados, você tem engenheiro de dados, você tem cientista de dados. Essa carreira, durante muitos e muitos anos, ela foi conhecida, né, como DBA. DBA era o cara que ia lá estruturar um banco de dados, ia construir as tabelas. E hoje o cientista de dados é muito diferente, né, do DBA. É importante entender isso. O cientista de dados normalmente é o cara que vai fazer análise de de volumes grandes de dados, vai construir scripts de análise, às vezes de data lakes, que são volumes gigantescos de dados, e vai construir gráficos, dashboards, análises em cima desses dados. Muito diferente do que fazia o DBA, que ele fazia a arquitetura de um banco de dados estruturado, de um banco de dados SQL. O que esse profissional precisa conhecer? Bom, SQL, em algumas situações também alguma linguagem de programação, normalmente linguagens de programação Python, é uma linguagem muito utilizada aqui na área de dados, e JavaScript. JavaScript também é muito utilizado na área de dados. Você precisa ser bom em estrutura de dados, entender a organização de estrutura de dados, matemática, como eu disse, e dentro da matemática aqui, probabilidade e estatística. E aí você pode estar estranhando, mas por que está escrito embaixo marketing digital? O que tem a ver marketing digital com dados, com probabilidade estatística? Bom, a área de marketing digital é hoje a área que mais compra o serviço de dados. Por quê? Porque toda a venda de um produto que passe pelo digital, seja um e-commerce, seja um serviço como pedir um carro no Uber, seja você pedir uma comida num aplicativo de delivery, tudo isso é baseado em dados. E quem é responsável por fazer esses aplicativos, esses sistemas venderem mais? A área de marketing. Então, a área de marketing ela vem se transformando cada vez mais numa área de dados e de inteligência, muito, muito diferente do que era antigamente, que era uma área muito mais criativa, era uma área de criatividade. E hoje é uma área basicamente de análise e planejamento, monitoramento, acompanhamento de dados. Então, é muito comum hoje dentro de uma área de marketing você ter um analista de dados, você ter um cientista de dados, um engenheiro de dados. Eu separei aqui uma vaga para a gente dar uma olhada. Data Engineer, Home Office, a faixa salarial e o que você precisa, né? SQL Query, que é o que eu falei, você precisa conhecer o SQL. O que é o SQL, né? SQL ele é a linguagem utilizada dentro de bancos de dados estruturados. A gente tem aqui, né, no nosso curso um módulo para falar de banco de dados, a gente vai falar de SQL e a gente vai usar o MySQL, que é um banco de dados open source, um dos mais utilizados no mundo. Então, esse conhecimento em SQL é extremamente importante para quem quer trabalhar na área de dados. Gerar script para automatizar a saída de relatórios no SharePoint via API. Ou seja, você precisa ter essa capacidade de programação. Então, novamente, se você parar para pensar, esse Data Engineer, né, esse Data Engineer aqui, nada mais é do que um programador, tá? Então, às vezes, as vagas de programação, elas estão, digamos assim, fantasiadas com outros nomes.
mas nada mais é do que um programador, porque você precisa conhecer de SQL e você precisa conseguir fazer scripts de automação. O que é isso? Programação, tá? Outra vaga aqui, outro exemplo. Analista de dados, Data Analytics, pleno e sênior. Análise de desempenho dos objetivos de negócios digitais dos nossos clientes, usando ferramentas da Data Analytics, como o Google Analytics 360. Se você ver, quem está anunciando é a iCherry. A iCherry é uma agência. Aqui, ó, é uma agência. O que é uma agência? É marketing. É publicidade. Ou seja, eu tenho uma agência de marketing anunciando uma vaga de analista de dados. Se você pensasse há 20 anos atrás, quem iria anunciar uma vaga de analista de dados? O Datafolha, o IBGE, empresas especializadas em fazer análise de dados, em fazer pesquisas. Hoje não. Hoje isso veio para dentro das agências de marketing, dentro das agências de publicidade. Essas empresas elas passaram a ser as maiores consumidoras, né, de profissionais da área de dados. E o que você tem que ser bom nessa área, né? Você tem que entender de relatório, uma das suas principais atribuições, a criação de relatórios, a interpretação de relatórios, a apresentação de relatórios. Você tem que entender muito, né, sobre o conceito de relatório. Gráficos. Então, aquela aulinha lá da graduação de gráficos é extremamente importante para você trabalhar na área de dados, né? Um gráfico de pizza nunca pode ser maior do que 100%, né? Eu já vi em algumas apresentações um gráfico de pizza que aqui dava 70% e aqui dava 31%. Aí você fala, mas a soma da 101 não existe 101%, né? Até por isso chama porcento. Então você precisa ser muito bom aí na área de gráficos também para trabalhar nessa área de dados. E quais são as ferramentas, né? Quais são os conhecimentos técnicos que você precisa para trabalhar na área de dados? Bom, o principal, por incrível que pareça, é o Excel. Tá? O Excel ele é muito utilizado ainda, é onde a maioria das empresas fazem os seus cruzamentos de informação, sua geração de gráficos. O Excel avançado é realmente extremamente importante para quem quer trabalhar na área de dados. Existem algumas ferramentas de mercado, como o Tableau, o Power BI, o Qlik e o Oracle Analytics, que são ferramentas para coleta, consolidação e geração de dashboards e relatórios. Então, se você se especializar em uma dessas ferramentas, principalmente Tableau e Power BI, você vai ter também um mercado muito grande aberto de empresas que precisam de profissionais que conheçam essas ferramentas e posso te dizer, tem pouca gente que conhece. Então, quem pensar em investir aí num treinamento de Tableau ou de Power BI, pode estar abrindo aí um mercado muito grande para atuar nos próximos anos. Além disso, como eu disse, né, a área de marketing é extremamente consumidora dos serviços da área de dados. Então, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, que são as ferramentas de publicidade, né? As ferramentas de publicidade, né? Tanto da Google quanto do Facebook. Então, quem conhece de Google Ads, de Facebook Ads, tem um mercado gigantesco, né? As empresas cada vez mais elas estão tirando dinheiro de rádio, de TV, de mídia impressa e levando esse dinheiro para a internet e esse dinheiro todo ele passa por Facebook Ads, por Google Ads, é analisado em Google Analytics, então são ferramentas realmente utilizadas de maneira muito efetiva nas empresas que fazem utilização dessa área de dados. Você precisa visão de negócio, é muito importante, visão de funil de conversão, né? O que é um funil de conversão? É quando você, num site, você recebe de um lado visitantes, né? Você recebe visitantes
e do outro lado você faz vendas. E esse cara ele passa por diversas etapas, né? A primeira etapa é ele fazer um cadastro, o segundo é adicionar um produto no carrinho, o terceiro é adicionar um endereço, o quarto é selecionar a forma de pagamento, o quinto é efetuar o pedido. Então, essa análise de funil de conversão é extremamente importante aí para quem quer trabalhar na área de dados, né? Entender esse conceito de funil de conversão. E por fim, análise preditiva, né? A preditiva ela já está num nível mais amplo, que é em cima dos dados coletados, da análise dos dados que você coletou, você conseguir de alguma forma prever o que um consumidor vai fazer, prever o que um consumidor deseja comprar, o que aquele consumidor tem maior chances de comprar. Essa é a análise aí preditiva. Tem um curso aqui que eu separei para vocês, uma área, na verdade, a Google ela tem um site que chama Google Analytics Academy, onde você tem, novamente, diversos cursos para iniciantes gratuitos dessas ferramentas de análise da Google. Então, se você é uma pessoa que gosta de dados, gosta de gráficos, se interessa por essa área, minha recomendação é entre nesse site aqui e consome tudo que você puder. Você vai conseguir abrir uma oportunidade, um mercado muito grande para você. Tá bom? Essa é a área de dados. Vamos para a próxima área.